Volume 1. Capítulo 48. Volume 2 Capítulo 48 O Império Baizas. O Império Baizas, localizado do outro lado do Castro de Lamesta, no território de Grácia do Reino de Sforta. Com uma população de mais de 10 milhões de habitantes e um vasto território, dizia-se que era a maior nação do continente de Glunud. O castelo real foi construído de forma extravagante, com o quarto do rei dourado e adornado com ornamentos magníficos. E, sentado em sua luxuosa cadeira em seu escritório, estava o 38º imperador, Fernandes van Baizas. Ele era um imperador que levava um estilo de vida luxuoso, usando roupas brilhantes sobre sua grande barriga, com seus cabelos castanhos amarrados em rolos. Como está indo? Segurando uma taça de vinho em uma das mãos, Fernandes começou a falar com a parede, embora não devesse haver mais ninguém presente na sala. Acho que a quantidade de tempo terá se passado em mais alguns anos. Já temos algumas dezenas de unidades disfarçadas na cidade, fazendo com que pareçam levar uma vida de cidadãos normais. Respondeu um homem completamente coberto de preto, que apareceu do nada e se ajoelhou. Só mais alguns anos. E então terei alcançado o que todos os meus antecessores não conseguiram. E então, deixarei meu nome nos anais da história como o maior imperador que já existiu. Seu desejo é uma ordem. O homem coberto de preto da cabeça aos pés respondeu, de joelhos. Continue monitorando a situação e certifique-se de que poderá começar a se mover assim que chegar a hora. Seu desejo é uma ordem. Deixando essas palavras para trás, o homem vestido de preto desapareceu. Fernandes terminou o vinho em sua taça e a colocou sobre a mesa. Em seguida, ele saiu para o terraço e olhou para a cidade abaixo dele. O Império Baizas era uma nação militarista, que frequentemente entrava em guerra com outros países e continuava a expandir seu território por meio de um número cada vez maior de estados clientes. Depois de coletar dinheiro e recursos de seus estados clientes e usar tudo isso para construir seu exército, ele repetidamente invadia outros países. 10 anos antes do nascimento de Caim, o imperador anterior havia acabado de morrer, deixando Fernandes no comando. Ele também atacou o reino de Sforta no meio do continente, mas, como não conseguiu tomar as fortalezas da fronteira, teve que recuar, deixando para trás uma lembrança dolorosa. A pessoa que liderou o exército do reino de Sforta naquela época foi o pai de Caim, Gar. Como o país foi fundado por um herói cerca de 300 anos antes, Fernandes pensou que, conquistando-o, transformando-o em um território e governando-o, ele poderia afirmar que sua própria nação era a melhor de todo o continente e poderia sustentar essa afirmação. No entanto, havia apenas 3 maneiras de entrar no reino de Sforta a partir do Império Baizas, uma pela cidade-fortaleza de Lamesta, outra pela Floresta dos Monstros e outra por uma vasta cadeia de montanhas. Ao atravessar a Floresta dos Monstros, eles tinham que levar em conta os danos que todos os monstros violentos que viviam lá eram capazes de causar e, mesmo assim, simplesmente marchar por uma floresta tão vasta seria difícil para um exército. A rota através da cadeia de montanhas era cheia de penhascos, e embora a infantaria pudesse passar por ela, o transporte de suprimentos e assim por diante seria quase impossível. Portanto, a única opção que restava era passar por Lamesta. Vocês em Sforta, lembrem-se disso. Nunca vou me esquecer dessa humilhação. Fernandes agarrou firmemente a grade do terraço com as 2 mãos. Depois de ter sido convocado para o Castelo Real e severamente repreendido não apenas pelo rei, mas também pelo primeiro-ministro, Caim suspirou enquanto se sentava no sofá. Caim-sama, você parece bastante exausto, será que apareceu algum problema de novo? Perguntou Cora, parado na porta do escritório. Eu dei presentes para Teles e Silk que eu mesmo fiz, e aparentemente, eles são muito valiosos e extremamente raros, por isso fui convocado para o Castelo Real. Que diabos você deu a eles? Caim respondeu alegremente à pergunta temerosa de Cora. Colares que me informam sua localização em caso de emergência. No entanto, eles não têm nenhuma outra função. Cora suspirou com a resposta casual de Caim. Caim-sama, só com essa função, se os nobres soubessem disso, todos iriam querer um. Você pode transmitir sua localização se for sequestrado, por exemplo, ou se for capturado como prisioneiro de guerra durante a guerra.
Eles podem não ser tesouros nacionais, mas são muito valiosos, se você me perguntar. Sim, bem, mas dessa vez eu só dei para o Teles, o Silk e a Tifana, então me safei com uma repreensão relativamente leve. Inicialmente, ele havia feito apenas um colar para Teles e Silk para a viagem deles, mas achou que seria um problema não dar um para Tifana, que também era sua noiva, então deu um para ela depois da batalha simulada. Naquele momento, Caim achou que ela era bonita com o rosto corado de vergonha. Além disso, vou levar Lula e Laura para Drintor no fim de semana, então você poderia ajudá-las a se preparar. Isso é do nada e não, muito bem, vou ajudar vocês duas com os preparativos. E assim, quando o fim de semana chegou, Cora e Silvia, bem como Lula e Laura, que haviam trazido suas bagagens, se encontraram no escritório. Bem, então, Lula, Laura, vou levar vocês para Drintor comigo. Vocês viverão lá de agora em diante. Lula e Laura assentiram com a afirmação de Caim, embora um pouco confusas sobre o motivo de estarem todos reunidos no escritório e não no andar de baixo da carruagem. Caim-sama, Laura ainda está aprendendo, então, por favor, cuide dela. Silvia fez uma reverência. Caim, que naturalmente não tinha intenção de deixar uma criança de 10 anos trabalhar demais, assentiu. Bem, então, vamos embora. Estarei de volta na segunda-feira. Cora e Silvia acenaram com a cabeça. Cora disse a Lula e Laura para pegarem suas bagagens, e em seguida, Caim colocou uma mão nos ombros de cada uma delas. Transferência. Os três desapareceram do escritório na capital real. Será que esses dois ficarão bem em Drintor? Acho que Caim-sama sabe o que está fazendo. Devemos manter o forte aqui na capital real. Cora respondeu à pergunta de Silvia e os dois deixaram o escritório. Hã? Lula e Laura ficaram surpresas com o fato de seu campo de visão ter mudado em um instante. Bem-vindos a Drintor. Caim lhes disse com um sorriso. Isso foi transferência mágica? Caim acenou com a cabeça em resposta à pergunta de Lula. Vocês dois vão morar aqui nesta mansão. Lula, eu gostaria que você ajudasse meu irmão mais velho com os assuntos internos. Laura, você poderia continuar treinando para ser uma criada? O mordomo daqui, Dharmeshia, provavelmente estará aqui em um segundo, eu acho, então talvez se você começar a fazer o que ele diz. Assim que Caim disse isso, houve uma batida na porta do escritório. Olhe, eu lhe disse, ele já está aqui. Entre. Depois que Caim respondeu, a porta do escritório se abriu e Dharmeshia entrou na sala. Ele podia parecer um velho severo, mas era um mordomo excepcional. Em todos os aspectos. Laura e Lula estavam nervosas, mas o rosto de Lula também estava vermelho. Caim-sama, vejo que você trouxe alguns convidados. Caim acenou com a cabeça. Elas são irmãs da tribo Raposa Branca, Lula e Laura. Lula ajudará meu irmão mais velho e Laura treinará como serva, então, por favor, ensine tudo a ela. Dharmeshia fez uma reverência. Eu sou o mordomo de Caim-sama aqui na cidade de Drintor, Dharmeshia. Prazer em conhecê-la. Diante de sua saudação elegante e perfeita, o rosto de Lula ficou ainda mais vermelho, enquanto Laura abaixava a cabeça. Eu sou L. Lula. Estou ansiosa para trabalhar com você, Dharmeshia-sama. Eu sou Laura. Prazer em conhecê-la. Vou preparar um quarto para vocês duas, então irei buscá-las mais tarde. Enquanto esperam, por favor, tomem um chá. Dharmeshia pediu que elas se sentassem no sofá e começou a preparar o chá em um canto da sala. O cheiro do chá que entrava na sala fez com que os dois limpassem a garganta. Desculpe por tê-los feito esperar. Dharmeshia serviu elegantemente o chá preto em xícaras, que depois colocou na frente de cada um deles. Como Caim estava acostumado com o fato de ela fazer chá assim o tempo todo, ele simplesmente começou a beber. Os outros dois, com o coração acelerado, também tomaram um gole de chá. Delicioso. Fico feliz que tenha agradado a vocês. Bem, então, me dê licença um pouco. Dharmeshia fez uma reverência graciosa e saiu. Caim notou que Lula estava olhando para Dharmeshia o tempo todo antes de ela sair. Ei, Lula, você gosta de pessoas mais velhas?
Perguntou Caim acidentalmente. Naquele momento, Lula ficou muito vermelho e escondeu o rosto nas mãos. Sou fraco contra velhos de aparência severa como Dharmeshya-sama. Caim só conseguia rir do comentário de Lula sobre gostar de homens mais velhos. Volume 1. Capítulo 49. Volume 2 Capítulo 49 Assuntos internos da Drintor Meio. Dharmeshya levou as duas para o quarto que havia sido preparado para elas. Laura queria ficar no mesmo quarto que a irmã mais velha, por isso, elas receberam um quarto para duas. Quanto às roupas, Dharmeshya já havia dito às outras criadas que fossem comprá-las. Caim sorriu, pensando que tinha um excelente mordomo. Sozinho no escritório, Caim examinou os documentos que ainda não havia assinado. Ele havia ficado surpreso com a confissão inesperada de Lula, mas ainda queria que ela fizesse tudo o que pudesse pela Drintor junto com Alec. Entretanto, Lula era uma escrava, o que poderia se tornar um obstáculo quando ela começasse a cuidar dos assuntos domésticos. Portanto, Caim pretendia libertá-la da escravidão o mais rápido possível. Os escravos eram, na maioria das vezes, marcados com um símbolo mágico indicando que eram escravos na parte de trás do pescoço, e eram obrigados a deixá-lo sempre visível. Ele continuou a organizar os documentos, e então Alec, Dharmeshya, Lula e Laura entraram no escritório. Caim sentou-se no sofá no centro da sala, Alec ao seu lado e Lula e Laura em frente a eles. Dharmeshya mais uma vez começou a preparar o chá em um canto da sala. Alec-sama, esses dois vão morar aqui na mansão de agora em diante. A irmã mais velha, Lula, o ajudará como oficial de assuntos internos. A irmã mais nova, Laura, será uma empregada aqui na mansão, por isso vou deixá-la com a Dharmeshya. Eu sou Lula. Alec-sama, é um prazer conhecê-lo. Eu sou Laura. É um prazer conhecê-lo. De pé, as duas se curvaram para Alex ao cumprimentá-lo. Sou Alec von Silford, irmão mais velho de Caim, mas como sou o segundo filho, não me importo se vocês forem mais informais comigo. Prazer em conhecê-los. Depois de terminar os cumprimentos, Dharmeshya encheu xícaras de chá preto e as colocou na frente de todos. Antes de mais nada, vou libertá-los da escravidão. Lula, eu gostaria que você ajudasse Alec-sama, mas ser escrava pode causar algumas complicações, então vou libertá-la da escravidão e depois contratá-la para trabalhar para a família Silford. Alec-sama, Lula entende de arquitetura, então tenho certeza de que ela poderá ajudá-lo. Alec assentiu com a cabeça. Em seguida, Caim foi e ficou atrás do sofá onde Lula e Laura estavam sentadas. Você poderia ficar quieto por um segundo, por favor? Dizendo isso, Caim colocou sua mão na nuca de Lula. Libertação da escravidão. Quando Caim entoou essa frase, o escudo de escravo na nuca de Lula desapareceu como se nem estivesse lá. Mas que os comerciantes de escravos tinham o monopólio das formas de remover os brasões de escravos, pois era uma magia que as empresas registradas como comerciantes de escravos mantinham estritamente confidencial, então não foi surpresa que Alec tenha ficado chocado ao ver Caim usar essa magia para libertar Lula. Exatamente como eu pensava. Sua vez, Laura. Ele libertou Laura de ser uma escrava da mesma forma. Caim não havia tentado isso antes, mas sabia que o feitiço tinha os mesmos princípios subjacentes ao dissipar. Ao verem que as marcas de escravidão no pescoço um do outro haviam desaparecido, os dois mais uma vez começaram a chorar de felicidade. Afinal, viver como escravos por anos e anos deve ter sido desagradável. Além disso, quando se conheceram, eles haviam se conformado com a perda de seus membros. Os dois se levantaram e fizeram uma reverência a Caim. Caim-sama, muito obrigado por nos libertar da escravidão. Nós, irmãs, continuaremos a dar o nosso melhor para o Senhor de agora em diante. Caim-sama, eu também farei o meu melhor no trabalho. Muito obrigada. Caim assentiu com a cabeça ao ouvir suas palavras. Meu Deus, agora eu realmente entendo o que a primeira-ministra Magna quis dizer com o não é normal ou ponto. Alec suspirou, tomando seu chá. Dharmeshya, que estava atrás dele, também mostrou um sorriso ao olhar para as duas irmãs. Caim, Alec e Lula estavam agora em uma carruagem, conduzida por Dharmeshya, rodando pela cidade.
Eles haviam deixado Laura aos cuidados das criadas da mansão, para que ela pudesse aprender o ofício. A população de Drintor não passava de 3.000 pessoas, mas apenas cerca de 1.000 delas eram cidadãos de fato, o restante eram aventureiros. Por isso, devido ao grande número de aventureiros, a cidade também era chamada de Cidade dos Aventureiros. A vizinhança do Portão Oeste, que levava a uma floresta cheia de monstros e masmorras, era repleta de pousadas, lojas de armas e ferramentas voltadas para aventureiros. Nessa área, você também pode encontrar principalmente bares e bordéis. Passando por tudo isso, a carruagem foi em direção ao Portão Oeste. Parece mesmo uma cidade feita para aventureiros. Lula murmurou enquanto olhava pela janela da carruagem. Sim. É verdade, não é? No entanto, se você for aos becos ao sul daqui, eles são basicamente favelas. O lugar está cheio de aventureiros aposentados por ferimentos, órfãos e assim por diante. Havia também uma guilda das trevas, mas eu já a esmaguei, então acho que a situação deve ter se acalmado um pouco. Eu realmente quero fazer algo a respeito desse lugar. Disse Caim a Lula enquanto olhava pela janela. Ao chegar perto do Portão Oeste, a carruagem virou e seguiu a parede externa para o sul. Completamente diferente da estrada principal, os prédios aqui estavam todos dilapidados e as pessoas pareciam sem teto, com uma perna só ou órfãos. É realmente um bairro pobre, não é? Disse Lula com uma expressão triste. Era raro a carruagem de um nobre passar pelas favelas. Os órfãos, ao verem a luxuosa carruagem, começaram a conversar entre si. Mas a carruagem seguiu em direção ao Portão Sul. Ao passar pelo Portão Sul, a carruagem estava agora se dirigindo para o Portão Leste. A área entre os portões Sul e Leste era onde se encontravam os ferreiros e também onde vivia a maioria dos cidadãos normais, de modo que as ruas estavam limpas até certo ponto e, em sua maior parte, organizadas. Entretanto, cercadas pela muralha externa, eram bastante estreitas. Caim e eu estávamos pensando em estender a muralha externa da cidade, criando um pouco mais de espaço interno. E talvez também aumentar o espaço para os cidadãos viverem. E, ao mesmo tempo, construir uma escola e um orfanato. Assim, os órfãos poderão ser ensinados, o que significa que eles terão todos os tipos de perspectivas para o futuro. Caim confirmou as palavras de Alec. Olhando para fora, os três percorreram a cidade na carruagem e depois voltaram para a residência do Lorde. Depois disso, eles reuniram seus pensamentos sobre Drintor. Como eu pensava, não vai dar em nada se esse lugar continuar assim. Não há espaço para construir novos prédios. Se destruíssemos as favelas, as pessoas que vivem lá se espalhariam para outros distritos. Portanto, a expansão da muralha externa definitivamente vem em primeiro lugar. Depois, construiremos a academia, o orfanato e muitas moradias lá, faremos com que os moradores das favelas se mudem para lá e, em seguida, nivelaremos as favelas atuais. Caim e Alec acenaram com a cabeça diante da opinião sincera de Lula. Tudo bem, então, antes de mais nada, vou expandir o muro externo amanhã. Os outros dois ficaram surpresos com as palavras de Caim, pois expandir o muro externo não era tão simples assim. Era preciso muito dinheiro, pessoas e materiais para isso. Caim havia falado como se tudo isso fosse basicamente nada. Não é tão simples assim. Lula murmurou, mas Alec indicou que ela parasse com a mão. Estamos falando de Caim aqui, então tenho certeza de que ele tem uma ideia? Estou ansioso por amanhã. Alec sorriu para Lula, que, subitamente compreendendo, assentiu. Lula, você poderia ficar encarregada de projetar e planejar todos os edifícios que serão construídos? Eu provavelmente posso criar algumas ferramentas simples para você usar. Mesmo que tenhamos espaço, isso não ajudará ninguém se não o usarmos. Entendido. Então, eu gostaria de ter algo para escrever e um pouco de papel. Além disso, se eu tivesse algo que pudesse usar como régua, isso seria útil. Entendido, vou fazer isso imediatamente. Uma régua? Alec inclinou a cabeça ao ouvir a palavra desconhecida, mas como Caim não podia simplesmente explicá-la, ele simplesmente a ignorou e continuou falando.
Ele tinha tido aulas de tecnologia 1 em sua vida anterior e tinha até feito alguns desenhos simples, então Caim tinha uma ideia bem clara do que deveria fazer. É claro que, se Lula tivesse dito que queria um computador e um software $2 canadenses, ela estaria em apuros, mas se fossem apenas ferramentas manuais para desenhar e escrever, ela não poderia fazê-las. Eles continuaram a conversar sobre assuntos domésticos durante o almoço. É claro que Caim fez as ferramentas necessárias para desenhar com a criação de produção mágica e as deu para Lula. Quando as recebeu, Lula fez uma careta amarga, reclamando: são muito básicas. Não são, mas como Caim só tinha experiência até o ensino médio de sua vida anterior, não havia como evitar. Ele designou uma sala para Lula trabalhar e instalou uma máquina de desenho 3 lá. É como se fosse um suporte para desenhar coisas. Lula, com os olhos brilhantes, pegou todo o conjunto de ferramentas e depois foi se esconder no quarto. Caim e Alec voltaram para o escritório, já haviam dito a Lula o que queriam que ela desenhasse e disseram para ela vir e mostrar a eles quando terminasse de desenhar. Pode ser só um pouquinho, mas estamos começando a chegar a algum lugar. Alec assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Caim. Agora era a manhã seguinte. Caim havia dito a todos os residentes para ficarem longe da muralha externa no dia anterior e, embora confusos, os residentes obedeceram. A carruagem em que todos estavam saiu pelo portão oeste e parou. A estrada continuava a partir do portão por vários quilômetros dentro da floresta. Embora não tivesse sido suavizada manualmente, a grande maioria dos aventureiros usava essa estrada para caçar na floresta e ganhar a vida, e as carroças que transportavam peças de monstros também usavam essa estrada e, com o passar do tempo, ela havia se nivelado naturalmente. Este caminho deve ser bom, eu acho. Caim e os outros estavam a cerca de 2 quilômetros do portão. Se a parede externa estiver aqui, deve haver bastante espaço, certo? Lula concordou. Pode ser um pouco perigoso, então vocês poderiam recuar um pouco. Diante das palavras de Caim, Alec e Lula se afastaram de Caim para ficar perto da carruagem. Caim confirmou que os dois tinham se afastado o suficiente, depois colocou as duas mãos no chão e começou a bombear poder mágico para ele. Em seguida, ele pensou na imagem que queria em sua cabeça. Ouvi dizer que houve uma avalanche de monstros no passado, então seria bom se ela tivesse pelo menos alguma altura. E, em volta, um fosso. Se deixarmos a água fluir por ele, deve ficar bom. Magia da criação em céu e terra. Caim lançou a magia, e o próprio solo começou a se mover e depois se elevou. Ele se estendeu por centenas de metros, e em seguida, começou a tomar a forma de muros e muralhas, sua altura agora girava em torno de 3 metros. Criação mágica, preservando a durabilidade. O muro feito de terra foi se endurecendo gradualmente até que, por fim, parecendo agora um muro feito de pedra, ele terminou. Satisfeito com seu trabalho, Caim enxugou o suor de sua testa e se virou. Então, o que você achou? Ao se virar, parecia que Alec e Lula estavam congelados, de boca aberta. Como esperado, ele pode até fazer isso. Isso é uma armadilha. Os dois ficaram surpresos com a magia não tão normal de Caim. Apenas Darmeshia, que estava cuidando dos cavalos, conseguiu sorrir. Depois disso, eles foram até o final da muralha recém-construída em uma carruagem, e Caim mais uma vez usou a mesma magia, antes de seguir em frente, repetindo tudo várias vezes. À noite, eles tinham conseguido dar a volta em Drintor uma vez. A cidade agora era uma cidadela cercada por um muro de 10 metros de altura. Isso não era algo que usuários normais de magia conseguiriam fazer. Até mesmo Caim, antes de ir treinar em Fabnir, teria sucumbido porque não tinha poder mágico. Entretanto, Caim já era um semideus. Ele só podia fazer isso porque já havia deixado o reino dos humanos. E, do outro lado da muralha que ele havia feito, Caim fez um fosso de 5 metros de profundidade, que depois encheu com uma enorme quantidade de água que ele criou usando magia. Então, finalmente, ele fez uma ponte. Isso deve estar bom por enquanto. Caim fez uma careta de satisfação, enquanto Alec e Lula, que o haviam observado usar sua magia o dia todo, já haviam desistido há muito tempo e, portanto, não tinham nada a dizer.
Eles então embarcaram na carruagem e voltaram para a residência do Lorde. Os comerciantes que vinham da capital real e de outras cidades ficaram tão maravilhados com a muralha recém-concluída que seus joelhos quase se dobraram. O castelo de uma noite. 4. E assim, a notícia de que os comerciantes haviam visto a muralha se espalhou por boatos. E embora Drintor estivesse a 2 dias de distância da capital real de carruagem, os rumores não demoraram muito para chegar lá. Volume 1. Capítulo 50. Volume 2 Capítulo 50 e Assuntos Internos de Drintor 2 em 2. Todos os cidadãos e aventureiros ficaram surpresos com a grande mudança na muralha externa de Drintor. Uma nova muralha externa foi criada em um único dia, fora das antigas muralhas da cidade. A nova muralha era cercada por um fosso, e a própria muralha tinha sido construída com um trabalho artesanal tão esplêndido que se poderia pensar que era o castelo real de algum pequeno país em algum lugar. Só de olhar para as muralhas, era óbvio que eles não perderiam nem mesmo contra a muralha da capital real em Sfort. Originalmente, Drintor era uma pequena cidade de apenas cerca de 3 km², mas como se expandiu 2 km em cada direção, a área da cidade era agora de cerca de 28 km². Portanto, passou a ter uma área cerca de 9 vezes maior, ficando do mesmo tamanho de outras grandes cidades. Pedindo a Alec e Lula que projetassem uma infraestrutura improvisada, Caim voltou à capital real. Durante o dia ele assistia às aulas na escola e depois viajava para Drintor para continuar a manutenção lá. O espaço entre as antigas muralhas de Drintor e as novas era agora um enorme prado, onde a relva teve de ser cortada e o terreno nivelado. No entanto, para que os cidadãos comuns não fossem expostos à magia de Caim, ele construiu cercas de 3 metros de altura em linha reta em ambos os lados das estradas que ligam os antigos portões de Drintor aos novos, bloqueando vastas extensões de terra. Divisão. Usando sua magia livremente, Caim esmagou as terras recém-adquiridas de Drintor em uma área verdadeiramente enorme. Não pensei que daria tanto trabalho. Embora ele pudesse usar o poder mágico sem limites, repetir as mesmas ações repetidamente acabaria cansando qualquer um. Foi tanto trabalho que até Caim teve vontade de reclamar. Caim-sama, só mais um pouco. Faça o seu melhor. Enquanto Alec estava ocupado com suas funções como vice-governador, Caim, que trouxera Lula e Darmeshia com ele, trabalhava enquanto trabalhava. Alec cuidava das relações públicas, fazendo anúncios aos cidadãos e coordenando-se com as pessoas mais influentes da cidade. Como o número de portas havia duplicado, era agora necessário repensar a colocação dos guardas. Após a expansão da cidade, Caim deixou para Darmeshia a organização dos materiais necessários à construção das casas, bem como pessoas como carpinteiros, que também eram necessários para a tarefa. Por favor, deixe isso comigo. Foi a resposta de Darmeshia, que aliviou Caim. Caim continuou a usar sua magia enquanto ouvia as palavras de incentivo de Lula. Não importa quanto trabalho ele fizesse depois da escola, mesmo com a magia fora do padrão de Caim, demorou 4 dias inteiros para finalmente terminar o trabalho. Lula desenhou a planta da cidade enquanto Caim estava na escola e acabava de terminar um esboço da infraestrutura da cidade. Ainda assim, chamá-lo de o esboço ou o planta seria impreciso, pois ele só havia decidido a localização da academia e do orfanato, bem como os caminhos que se estendiam diretamente até os portões. As novas estradas, porém, seriam largas o suficiente para permitir a passagem de carruagens e pessoas sem problemas. Além disso, com o conhecimento de sua vida anterior, Lula buscava formas de concretizar. Usando a magia de criação de Caim ao máximo, eu estava pensando em fazer com que ele construísse a academia e o orfanato de concreto. Edifícios de concreto não poderiam ser construídos sem a ajuda de Caim. Com o passar dos dias, por algum motivo, a quantidade de madeira para a construção aumentou gradativamente. Em apenas alguns dias, uma grande quantidade de madeira foi misteriosamente colocada no chão. Darmeshia, sobre esta floresta aqui. Eles foram derrubados na floresta e trazidos para cá. Para meus parentes. Devo convocá-los? Caim estremeceu ao se lembrar da época anterior, quando Darmeshia convocou seus familiares. Não, você não precisa convocá-los. Embora tente não deixar que os aventureiros da floresta os vejam.
Seria um problema se relatórios estranhos começassem a chegar à guilda. Claro, senhor. Fique tranquilo, eles fazem seu trabalho em silêncio mortal no meio da noite. Porém, construir uma casa seria difícil até para meus parentes, por isso aconselho que procurem ajuda de empresas especializadas no assunto. Desta forma, o dinheiro será distribuído por toda a cidade, o que é essencial para o crescimento de uma cidade. Caim assentiu. Como o número de moradores só iria crescer a partir de agora, eles tiveram que conseguir mais empregos. O facto de que se o senhor investisse dinheiro em obras públicas e criasse empregos, a economia cresceria, era o mesmo em qualquer mundo. Caim conseguiu aprender um pouco durante as aulas em sua vida anterior. Se o número de empregos aumentasse, o número de pessoas também aumentaria, o que por sua vez gerou mais lucros para as empresas, o que acabou por resultar em maiores lucros para a cidade com os impostos. No final das contas, Caim queria transformar Drintor, uma cidade de apenas 3.000 habitantes, se os aventureiros fossem incluídos, em uma cidade cuja população ultrapassasse 10.000. Após concluir o trabalho, Caim fez uma pausa para beber uma xícara de chá que Dharmeshi havia preparado para ele. Mais um pouco e então tudo terá se acalmado. Caim murmurou, olhando para o terreno recém-nivelado e a montanha de materiais empilhados em cima dele. E então, após o desmantelamento do antigo muro, haverá um enorme boom arquitetônico. Procurei que artesãos da capital real passassem por uma empresa, e o número de pessoas também deve aumentar com o tempo. Dharmeshi, atrás de Caim, comentou. Caim ficou novamente impressionado com a quantidade de coisas que Dharmeshi era capaz de fazer. Lula estava sentado ao lado de Caim, olhando os planos que ele havia traçado. Ok. Vamos derrubar aquele velho muro, certo? Caim declarou depois de tomar o último gole de chá e se levantar. Você diz isso, mas derrubá-lo não é tão fácil, ok? Lula disse isso, mas Caim tinha poder mágico ilimitado. Para ele, percorrer a cidade, nivelar o terreno tinha sido muito mais complicado do que uma simples demolição. Caim colocou a mão na velha parede e colocou um pouco de seu poder mágico nela. Desmantelar. Com a palavra de Caim, a parede desabou com um som alto. Como as pedras usadas na parede agora poderiam ser usadas como pedras de pavimentação, Caim manteve todas elas em sua caixa de itens. Isso é muito OP. Enquanto Lula ficou ali, pasmo, um trecho de muro de 200 metros de comprimento que protegeu a cidade durante décadas desabou. E então, os escombros da parede desabada desapareceram no ar. Ninguém conseguiu esconder o espanto diante de um acontecimento tão ridículo. Para que a demolição do muro ocorresse sem problemas, a área próxima ao muro da cidade foi isolada, porém, o som ensurdecedor que acompanhou o desmantelamento do muro atraiu um grande número de pessoas. É claro que todos ficaram surpresos ao ver Caim, o senhor, parado do outro lado do muro recém-demolido. Caim deu um passo à frente e dirigiu-se às massas reunidas. Pessoal, sinto muito por assustar vocês. Eu sou o Sr. Caim von Silford Drintor. Como essa parede estava atrapalhando a expansão do Drintor, resolvi removê-la. Você já deve ter ouvido alguns rumores, mas o novo muro que você pode ver atrás de mim são os novos limites da cidade de Drintor. Temos planos de construir a cidade com um layout específico. Pessoas que tenham experiência como carpinteiro ou que saibam fazer engenharia civil, e pessoas que não tenham emprego, gostaria que me ajudassem. Eu prometo a você que, é claro, eles pagarão salários proporcionais ao seu trabalho. Os cidadãos ficaram felizes. E, como atualmente estavam próximos às favelas, havia muitos desempregados. Eles tinham ouvido falar que os homens do vice-governador já haviam anunciado isso em toda a cidade, mas ainda havia muitos descrentes. No entanto, agora que o senhor do território lhes dissera diretamente na cara que lhes daria empregos e salários, eles só tinham coisas boas a dizer. Sinalizando para a multidão alegre se acalmar, Caim continuou. Essa nova área também terá novas casas construídas. Além disso, desmantelarei as favelas que temos atualmente. É claro que as pessoas que aí vivem atualmente receberão casas para viver e, mais tarde, também empregos. Por favor, entenda isso. Isso é tudo de mim.
As pessoas nas favelas, que agora estavam destinadas à demolição, também se alegraram ao receber moradia e empregos. Caim deu as costas às pessoas ali reunidas e dirigiu-se para o próximo local de demolição. Parte por parte, o antigo muro foi desmontado, os escombros armazenados na caixa de itens de Caim. Os vestígios restantes da antiga parede foram então removidos e transferidos para o local seguinte. Alguns dias depois, o antigo muro foi finalmente completamente demolido. Caim e companhia. Ele voltou para a mansão e fez uma pausa no escritório. Bem, então vou deixar tudo de agora em diante em suas mãos. Caim passou os custos de construção com todos os materiais para Alec. Era um saco cheio de moedas de platina que Caim acumulou até então. Ele havia colocado cerca de 100 moedas na referida sacola, cujo valor convertido seria de cerca de 1 bilhão de ienes, $9.161.872. O dinheiro que ele recebeu por todos os materiais monstruosos, sua parte nas vendas de sua empresa, bem como os lucros que obteve com a venda de seus produtos de vidro, estavam todos naquela bolsa. Mas mesmo assim, ainda havia a mesma quantidade de moedas de platina em sua caixa de itens. Isso deve resolver o problema e muito mais. Solicitarei mais guardas da capital real. Depois, quando os artesãos chegarem, podemos começar. Alec disse depois de colocar o dinheiro no cofre de seu escritório. Estamos quase nas férias de verão, então acho que vou ficar aqui mais um pouco. Olha, o Teles me pediu para ir ao território Malbec, então tenho que me apresentar. E então terei que ir mostrar a cara na casa da família da Tifana, então não posso ficar aqui por muito tempo. As férias de verão da escola duraram cerca de 2 meses. As férias de verão eram longas, pois os filhos dos nobres de todas as partes tinham que se reunir na escola depois, e as crianças dos territórios mais distantes às vezes precisavam de até 1 mês para uma viagem de ida e volta. Havia também quem tivesse mansões na capital real, mas a maioria dos estudantes morava nos dormitórios da academia. Eu entendo, eu entendo. Eu cuidarei de tudo enquanto você estiver fora. Caim acenou com a cabeça em agradecimento. Deixando Drintor com os 3, Caim mudou-se para a capital real. Transferindo-se para o escritório em sua mansão na capital real, Caim foi então contar ao Alcorão e a Sílvia que havia retornado. Caim-sama, há uma carta para você. Ele pegou a carta de um Alcorão apologético e verificou o brasão no lacre no verso do envelope. Era o mesmo brasão que ostentava a bandeira do Castelo Real. Abrindo a carta, ele leu seu conteúdo. A carta continha uma única frase. Quando você ver isso, venha para o Castelo Real imediatamente. Rex teres fort. Caim soltou um grande suspiro. Ele entregou a carta ao Alcorão, que ao ler seu conteúdo pensou: eu estava esperando tanto. Então, Alcorão, irei para o Castelo Real. Você poderia ser o cocheiro, por favor? Entendido. Vou levar a carruagem para a frente da mansão imediatamente. Percebendo que se tratava de uma ligação para o Castelo Real, o Alcorão imediatamente saiu correndo do escritório e foi preparar a carruagem. Logo, Alcorão preparou a carruagem e Caim subiu nela, agradecendo. O sol já se tinha posto e como tal não haveria carruagens com destino ao Castelo Real, exceto em casos de emergência. Os guardas do portão já haviam sido contatados, portanto não houve problema na entrada. Caim foi imediatamente conduzido à sala de recepção habitual. Enquanto Caim bebia uma xícara de chá preto preparado pelas criadas, Sua Majestade e o primeiro-ministro logo apareceram. Seguindo a etiqueta, Caim levantou-se da cadeira. Desculpe por toda a urgência. O rei sentou-se no seu lugar habitual e o primeiro-ministro Magna também sentou-se ao lado dele. Caim pensou que seria repreendido novamente pelas coisas que aconteceram em Drintor, mas acabou sendo algo bastante inesperado. A verdade é que o santo vem visitar nosso país para uma inspeção do país sagrado de Marineford. Justamente quando a academia também está em férias de verão. Aparentemente ela planeja ficar por uma semana, mas o santo desta idade não é muito mais velho que você, então Telestia e Lady Silk devem entretê-la enquanto ela estiver aqui. Quanto a você, você será seu guarda-costas. Você tem a mesma idade, o que também deixará tudo mais confortável para o santo.
Caim já estava ocupado com os assuntos domésticos de Drintor há algum tempo, mas agora havia outro assunto novo que exigia sua atenção.